Vamos para a questão 114. A questão coloca o seguinte: uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, corda 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa M igual a 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Então observe que nós temos aqui nesse caso a representação desse bloquinho de massa M. Esse bloquinho de massa M tem uma massa que vale quanto? A massa desse nosso bloco mede, ou vale, 200 kg. Perceba que nós estamos utilizando nessa situação uma corda 1 e uma corda 2. Existe aqui, ó, a corda 1 na parte de trás e aqui a corda 2 nessa região à frente, que está conectada aqui a essa nossa carga em questão. O exercício coloca: quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Para a gente não se perder, já vamos grifar, apesar de que o ideal que na prova você anote, até porque no Enem você não pode levar marca-texto, mas já vamos grifar a seguinte informação: a massa M daquela nossa carga é 200 kg e o caminhão tem uma aceleração que, de acordo com o exercício, é constante e mede 3 metros por segundo ao quadrado quando ele parte do repouso. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, por outro lado, diferente do caso quando o caminhão está em repouso e passa a se movimentar, quando o caminhão está em movimento e decide frear, esse caminhão freia com uma desaceleração constante, a frenagem é constante, e essa desaceleração usada na frenagem mede 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento, e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. Quando o exercício diz para você, a carga encontra-se na iminência de movimento, o que ela quer dizer para você? Ela quer dizer o seguinte: essa carga, ela está quase entrando em movimento. Se você chegar na carga e der um toquezinho nela, com uma força mínima, essa carga vai entrar em movimento. Mas ela não está em movimento. O conceito de iminência de movimento é um corpo que está quase entrando em movimento, mas ainda não entrou. Ele está quase entrando em movimento, mas ainda não entrou. Ele coloca: o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria, ou seja, entre a caixa bem aqui e o chão da carroceria, é de 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. As tensões iniciais nas cordas iguais a 0. E as duas cordas ideais. Então, olha, quando o caminhão tá parado, a tensão, a força nas cordas é 0. Então, se o caminhão estiver paradinho aqui, a força nessa corda é 0, a força nessa corda é igual a 0. E ele ainda diz pra gente considerar que as duas cordas são ideais para viés de resolução da questão. A questão, então, pergunta: nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões, as forças nas cordas 1 e 2 em Newton serão de quanto? Vamos lá. É isso que eu tenho que determinar nessa situação. Ele quer uma análise para aceleração e uma outra análise para frenagem do caminhão. Vamos pegar aí inicialmente e vamos analisar durante a aceleração do caminhão. Perfeito? Bom, o caminhão tem essa velocidade V que tá na horizontal para a direita, né? Ele tá indo para frente e aí ele vai ter uma aceleração. Essa aceleração do caminhão mede quanto? Vou colocar aqui, ó, uma aceleração do caminhão A1, que eu vou colocar como sendo igual a 3 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração constante igual a 3 metros por segundo ao quadrado. O caminhão estava parado, começou o seu movimento com uma aceleração constante igual a 3 metros por segundo ao quadrado, que foi exatamente isso que o exercício colocou pra gente. Beleza. Quando isso acontece, presta atenção. O que é natural que tenda a acontecer numa situação como essa? É esperado que essa caixa, ela comece a se movimentar junto com o caminhão. Afinal, ela tá dentro do caminhão. Então, consequentemente, a caixa tem que se movimentar. Não tem como o caminhão começar a se movimentar para a direita, do jeito que ele tá aqui, e a caixa não se movimentar junto. A caixa vai se movimentar junto. Isso é fato. Isso é fato. Agora, vamos lá. Numa situação como essa, o que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte: o caminhão tá parado e ele começa a acelerar. Começa a acelerar do nada. Quando ele começa a acelerar, a tendência da caixa é vir para frente ou é ir para trás. O caminhão tava parado, aí o caminhão começou a andar para a direita. Começou a se movimentar para a direita. Imagina a situação. É esperado que a caixa vá para frente em relação ao seu movimento ou ela vá para trás. O que é esperado que aconteça? É esperado que a caixa seja jogada para trás. É igual quando tu tá dentro do carro. Tu tá lá dentro do carro, beleza? Tu tá lá dentro do carro e aí de repente alguém acelera muito rápido de uma vez. A pessoa vai lá e acelera. Você é jogado pra trás no banco. No que tu é jogado pra trás no banco, né? Por que tu é jogado pra trás no banco? Porque, cara, a tendência é que pela primeira lei de Newton, pela lei da inércia, um corpo em repouso permaneça em repouso. O caminhão começou a ir pra frente, mas a caixa não quer ir pra frente, a caixa quer ficar parada. Então a tendência é que ela se aproxime dessa região aqui no fundo do caminhão. Mas isso não vai acontecer de fato. Por quê? Em primeiro lugar, essa corda 2 vai puxar a caixa. Ela vai executar uma tração T2. É a corda ali, ó, tá tracionando a caixa. Então, na hora que o caminhão acelera, a caixa tende a vir pra trás. Mas aí a corda,
traciona e segura esse bloquinho pra ele não se movimentar pra trás, beleza? Pra ele não se movimentar pra trás, que é a tendência. É natural. Meu irmão, se um dia tu tá num caminhão como esse, tu acelerou pra frente, a caixa, pá, foi pra frente e bateu nas suas costas, corre que é o exorcista, porque não tem como isso acontecer. É natural que a caixa vá pra trás. Por isso que essa tração T2 vai estar aqui. Só que a tração T2 não é a única coisa que vai estar atuando numa situação como essa. Existe uma outra coisa que impede que a caixa vá pra trás, que é a força de atrito. A questão diz pra você que existe um atrito aqui. Então existe aqui, ó, uma força de atrito FAT, que é um atrito estático. Por quê? Porque a caixa tá parada. A caixa não tá deslizando na superfície do caminhão. Lembra que a questão falou que a caixa estava em iminência de movimento? Ele falou pra isso, pra você entender que a caixa tá parada, ela não tá deslizando na superfície do caminhão. Então força de atrito estática bem aqui, entre a caixa e a superfície do caminhão. Essa força, ó, tá pra cá, por quê? Porque ela impede que a caixa deslize pra trás. A caixa quer ir pra trás. Ela não desliza pra trás por conta disso. Beleza. Agora vamos lá. Duas forças aqui que, em tese, estariam atuando numa situação como essa. Quanto que vale cada coisa aqui? Eu posso descobrir. Primeiramente, eu posso descobrir quanto é que vale essa força de atrito estático aqui. Eu posso aplicar a equação da força de atrito. A força de atrito estático, quando o corpo está na iminência de movimento, é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a intensidade da força normal. A intensidade da normal. Beleza. Nesse caso da caixa, a normal é igual à força-peso. Nesse caso, a normal é igual à força-peso. Então, esse Nzinho aqui mede a mesma coisa que a força-peso P. Por quê? Porque, olha, se eu analisar a caixa, eu percebo que existe a força normal na vertical para cima e a força-peso P na vertical para baixo. Então, a normal anula a força-peso. Normal é igual a força-peso. Maravilha. Então, eu posso dizer, cara, que no lugar do N eu vou colocar o P, porque eles têm mesmo módulo. A caixa tá aqui parada em relação à vertical. Show de bola. Agora, vem comigo. A força de atrito estático, a FAT estática, vai ser igual a coeficiente de atrito estático. Ele diz pra gente, é 0,2. 0,2 vezes o peso dessa nossa caixa, eu não sei. Mas o peso é o quê? Cara, o peso, observe, é a massa da caixa vezes a aceleração da gravidade. A gente usou essa equação agora há pouco. Quanto que vale a massa da caixa? A massa da caixa mede 200 kg. Quanto que vale a aceleração da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou colocar. No lugar de deixar m vezes g, eu coloco 200 vezes 10. 200 vezes 10. Perfeito. Agora, vamos jogar aqui pra cima. Vai ficar como? A força de atrito estático, FAT estática, é igual a 400 newtons. Note que 0,2 vezes 10 é a mesma coisa que 2. E 2 vezes 200 é 400. Então, 400 newtons é o valor dessa nossa força de atrito estático, ok? Descobri quanto é que vale ela. Só que aí tem um detalhe. Essa caixa apresenta uma força resultante. Por que que ela tem uma força resultante? Porque ela tem aceleração. Qual que é a aceleração da caixa? A caixa tem uma aceleração na horizontal para a direita. Uma aceleração na horizontal para a direita de 3 metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado. Todo corpo que tem aceleração tem força resultante. Se a aceleração não existe, é porque o corpo tem força resultante igual a zero. Mas se a aceleração existe, é porque a força resultante é diferente de zero. E aí, vamos lá. A força resultante pode ser calculada de uma maneira interessante, que é força resultante é igual à massa do nosso corpo, beleza? A massa do nosso corpo vezes a aceleração que o nosso corpo tem. Show de bola? Vamos lá. Qual que é a massa do corpo? A massa do corpo é 200 kg. É a massa da caixa. Qual que é a aceleração que essa caixa tem? A aceleração da caixa é de 3 metros por segundo ao quadrado. Ó, a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. A massa da caixa, a gente viu, é de 200 kg. Agora, vamos lá. 200 vezes 3 é quanto? Isso é 600. 600 newtons. Mas, e aí para fechar o raciocínio desse primeiro caso, existe uma outra análise que você pode fazer, que é o seguinte: força resultante nesse caso, ela é obtida por meio de duas forças, que é a força de tração T2 mais o quê? A FAT estática. Porque, note bem, a caixa emisão, ela tem uma força resultante para a direita. Isso é fato, porque a aceleração também tá para a direita. Ok. Só que, pessoal, e aí entendam isso, que é um conceito muito importante na dinâmica. Força resultante não existe por si só, né? A força resultante, ela é uma força que resulta da ação de outras forças. Ela é uma força que é consequência da aplicação de outras forças no nosso corpo. Ela não é uma entidade que existe por si só, ela depende de outras forças para existir. E quem que são as forças que juntas criam essa resultante para a direita? A T2 mais a FAT estática. A força de tração T2 mais a força de atrito estática, as duas para a direita somadas, tem que dar a força resultante. E aí ficou muito tranquilo agora, porque olha que interessante. A força resultante é de 600 newtons. Isso é igual à força T2 mais a FAT estática, a força de atrito estática, que é 400. Pronto, substituindo na fórmula. Agora a gente descobre que o T2 vai ser igual a 600 menos
400. 600 menos 400 é igual a 200 newtons, beleza? 200 newtons. Então, T2 vale 200 newtons nesse processo de aceleração, quando o carrinho, o nosso caminhão tá acelerando. E a força no cabo 1, Vini? É zero. Porque aqui, o cabo 1, ele só estaria tracionado se a caixa estivesse tentando ir para frente. Se a caixa estivesse tentando ir para frente, para a direita, aí o cabo 1 ia tracionar a caixa, ia segurar a caixa. Aqui não, a caixa está tentando ir para trás, então o cabo 1 não vai estar tracionado. Por isso que a força no cabo 1 na aceleração é zero. Então olha que interessante. Na situação de aceleração, aceleração, a força T1 é igual a zero. Isso aqui é fato. T1 é igual a zero. T1 é igual a zero. Consigo tirar a letra D da jogada e a letra E da jogada. O cabo 1 não tá tracionado no começo, porque a caixa tá tentando esmagar o cabo 1, né? Não tem como ele ficar tracionado nesse caso. E aí, quanto é que vale T2? T2 vale 200. T2 vale 200. Então, olha, já consigo tirar, por consequência, a letra C da jogada, porque a letra C fala que T2 é 600, e não é. A gente viu que a tração no cabo 2, a tração T2, mede 200 newtons. Perfeito? Mede 200 newtons. Então, ó, ou é a letra A ou é a letra B. Agora, para tirar a prova real, eu tenho que descobrir o que está acontecendo na frenagem. Eu tenho que descobrir o que acontece quando esse nosso corpo freia, beleza? Quando o nosso corpo freia. Vamos lá. Quando o nosso corpo aqui freia, vamos pensar o que vai estar acontecendo. O caminhão estava aqui, ó, com velocidade V para a direita, aí do nada ele freia. Então ele vai ter agora uma aceleração para a esquerda, né? Quando o corpo está freando, é porque a aceleração está no sentido contrário ao sentido da velocidade. Então a aceleração A2. Quanto que vale a aceleração quando ele está freando? Vale 5 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração mede 5 metros por segundo ao quadrado e ela tá para a esquerda, né? Contrária à velocidade, para permitir que a velocidade seja reduzida. Vai prejudicar a ação da velocidade aqui nesse caso. Maravilha. Agora pensa comigo. O caminhão tá lá se movimentando, a caixa tava lá paradinha. No momento em que o caminhão freia, o caminhão tava lá, né? Beleza, tranquilo, né? Andando, ele tá andando ainda com velocidade. Aí o caminhão, pá, simplesmente freia. No momento que ele freia, o que acontece? O que é a tendência de acontecer? A tendência é que a caixa vá pra frente. É igual quando tu tá no carro. Tu tá lá no carro, beleza, tranquilo. Alguém freia bruscamente. O cara freou, tu é jogado pra frente, né? Porque por inércia, o carro, o caminhão tá parando o seu movimento. Ele tá reduzindo sua velocidade. Ele vai ficando mais lento. Só que você dentro do carro tende a não ficar lento. A tendência sua é que você continue com a velocidade que você tinha antes. Então o carro meio que tava lá numa velocidade, aí ele começa a diminuir a velocidade, só que você não, você continua na velocidade de antes. Então a tendência é que você vá pra frente. É o que vai acontecer com a caixa. O caminhão freou do nada. No que ele freou, a tendência é que a caixa vá pra frente. A tendência é que a caixa esmague o cabo 2. Então, nisso que a tendência é que a caixa esmague o cabo 2, eu já consigo concluir que a tração T2 é zero. A tração no cabo 2, quando o caminhão tá freando, tem que ser zero. Porque agora o cabo 2 não vai estar mais tracionado. Antes, ele estava tracionado porque a caixa estava tentando, né, puxar o cabo 2. Agora não, agora o cabo 2 vai ser esmagado. A tração ali vai ser nula, em tese. Beleza? Então, ó, T2 é igual a zero. Isso aqui já tá tanto na letra A quanto na letra B. T2 igual a zero. Isso aqui a gente já sabe. Beleza. Vamos lá. Junto com isso, pensa comigo. A tendência é que a caixa vá pra frente. Se a tendência é que a caixa vá pra frente, mais uma vez, vai ter uma força de atrito estático aqui no chão, uma FAT estática aqui no chão, e vai ter uma tração agora do cabo 1. O cabo 1 vai segurar a caixa, né? O que impede que a caixa vá pra frente? O cabo 1, ó, segura a caixa. A força de atrito estático também segura a caixa, né? Dificulta o deslizamento da caixa pra frente. Beleza. É isso que vai acontecer. Essa força de atrito estática, a gente já sabe quanto é que vale. Quanto é que ela vale aqui, ó? Ela vale 400 newtons, não foi? Que a gente encontrou? Era 0,2 vezes 200 vezes 10, isso mesmo. 400 newtons. Então essa FAT aqui não muda. Ah, Vini, mas como tá freando, a força de atrito estático não vai mudar? Não vai mudar, porque a força-peso da caixa não mudou, a força normal da caixa não mudou, o coeficiente de atrito estático não mudou. Então, no final dos contos, se a gente calcular aqui, vai dar o mesmo valor. Só que a força resultante vai mudar, né? Qual que é a força resultante agora? A força resultante na freagem, quando a caixa tá numa situação em que o caminhão tá freando, é o quê? É a massa da caixa vezes a aceleração a que a caixa vai ficar sujeita. Nesse caso, é uma aceleração A2. Então, qual que vai ser essa força resultante? Vou chamar de FR2. Essa força resultante aqui vai ser a massa da caixa, que é 200, vezes a aceleração, que nesse caso é 5, né? 5 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, seria até um valor negativo, mas nem vou considerar sinais aqui, porque não vai fazer tanta diferença assim. Então, olha, 200 vezes 5 é igual a 1.000. 1.000 newtons é o valor da força resultante nesse segundo momento. No momento em que o caminhão tá freando. Nesse momento em que a caixa tende a deslizar para frente. Essa é a nossa força resultante. Só que vamos lá, galera. Essa força resultante é efeito do quê? Ela é a soma da tração T1 mais a força de atrito estático. Essas duas forças ali, ó, somadas, tem que dar essa força resultante. A força resultante, ó, ela sempre tá na mesma direção e sentido da aceleração. A aceleração tá para esquerda na horizontal. Então a força resultante também vai estar para a esquerda na horizontal. Ela é dada pela soma dessa força que tá na
esquerda também na horizontal, com essa força que também está na esquerda na horizontal, beleza? Quanto que vale T1? Não sei. T1 mais a força de atrito estático, a gente sabe. Isso aqui mede 400. Isso tudo tem que ser igual a 1.000. Então o nosso T1 vale quanto? O nosso T1, olha lá, mede 1.000 menos 400. Mede 600 newtons. 600 newtons. 600 mais 400 vai dar esses 1.000 aqui. Então T1 é igual a 600 newtons nessa situação. Então essa é a força T1. Logo, melhor opção é a letra B ou a letra A? É a letra A. T1 igual a 600, T2 igual a 0, exclui a letra B, opção da letra A acaba sendo a melhor escolha pra gente nesse caso. Perfeito? Esse é o raciocínio. Questãozinha bem elaborada, porque envolve conceito de primeira lei de Newton, lei da inércia, envolve o conceito da terceira lei de Newton, não, da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, envolve essa análise do cálculo da força de atrito estático, envolve essa análise de força resultante relacionando com massa e aceleração, para então chegar na resposta certa. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.